Olha, o samba sentiu um baque, né? Perdemos uma figura, assim, fundamental. O Birajara Félix do Nascimento. Talvez nem todo mundo ligue o nome à pessoa de cara, mas o mestre Bira Presidente, ele nos deixou agora dia 14 de junho, aos 88 anos. O impacto dele é gigante. Gigante é pouco, né? Uma referência mesmo. Exato. E hoje a gente vai, assim, mergulhar um pouco no legado dele. Fundador do Cacique de Ramos, do Fundo de Quintal. A ideia é usar como base um artigo ótimo do Sérgio Botton Barcelos para entender não só a importância do Bira para a música, para a cultura, mas o que essa história toda dele, de memória, de identidade, de resistência, o que isso diz para a gente hoje, sabe? Para a nossa vida mesmo. Com certeza. É uma conexão direta. Então, o Bira foi essa pessoa-chave, né? Criou o Cacique lá no começo dos anos 60, depois veio o Fundo de Quintal, anos 70, e ele tinha uma defesa muito forte da nossa cultura. Tem até aquele trecho de A Batucada dos Nossos Tantãs, né? Este samba é para você, que vive a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. Você não samba, mas tem que aplaudir. Isso já mostra muito quem ele era, né? Totalmente. E é fascinante a gente pensar nesse peso cultural do samba, algo que o Bira ajudou demais a carregar, a fortalecer. A gente está falando de uma expressão que, bom, nasce da diáspora africana, né? Tem raízes lá na Bahia, fim do século XIX, mas que explode mesmo no Rio no início do século XX. É tipo a trilha sonora da história afro-brasileira. Mas vai além da música, né? É resistência, é uma linguagem política própria, um lugar de afeto coletivo, um território simbólico mesmo, onde o nosso povo fala das suas alegrias, das suas dores. E o Cacique de Ramos, nossa, debaixo daquela tamarineira famosa na Rua Uranos, virou um centro disso tudo, um polo cultural no meio do subúrbio carioca. De lá saíram nomes Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Jorge Aragão, Sombrinha, a lista é enorme. E pelo que o artigo conta, não era só fazer música. Era um espaço de troca de saber, de respeito, de comunidade mesmo. Essa vivência foi fundamental para o que veio depois, né? Exatamente. O cacique era, assim, o berço, o caldeirão onde tudo cozinhava. E foi dessa vivência intensa, musical e comunitária que nasceu o Fundo de Quintal. E eles chegaram provocando uma renovação estética muito forte no samba. Trouxeram instrumentos que, tipo, mudaram a cara do som. Como assim, exatamente? O artigo fala do tantã, do repique de mão, do banjo. Isso. E cada um teve seu papel ali. O tantã, por exemplo, deu aquela marcação grave, mais cheia, né? Mais profunda para o samba. O repique de mão trouxe um swing diferente, uma dinâmica rítmica nova, tocado direto com a mão. E o banjo, que ele adaptou com a afinação de cavaquinho, deu um brilho melódico diferente, mais agudo, que cortava. E, claro, tinha um bira no pandeiro. Ah, o pandeiro do Bira. Único, né? Aquela técnica dele, usando abordas viradas nas platinelas. Ele conduzia a roda com uma maestria e um humor contagiante. Era um som que vinha direto dali, da vivência do subúrbio. E essa renovação vinda da periferia ganhou o Brasil, ganhou o mundo. Impressionante. E isso num tempo em que, olha, Parecido com hoje, né? A cultura popular enfrentando tantos desafios. Sem dúvida, se a gente conecta isso com o cenário maior, o Fundo de Quintal afirmou uma estética que vinha de baixo para cima, com muito orgulho. E a persistência do Bira em manter o cacique vivo, o Fundo de Quintal relevante, isso ganhava mais força ainda diante, sei lá, do descaso com políticas culturais, da pressão da gentrificação. sim, esse processo que encarece tudo e vai expulsando as pessoas das tradições. Exato, que ameaça tantos redutos culturais importantes. O Bira não era um saudosista, não, ele era um insistente, um guardião ativo da coisa. Ele teve essa inteligência, sabe, de levar o samba do terreiro, da roda, para os grandes palcos, até fora do Brasil, mas sempre com cuidado enorme para não deixar apagar a raiz popular, a essência. Tinha ali uma sabedoria em usar a alegria do samba, que é contagiante, também como uma forma sutil de denunciar, de mostrar a força, a resiliência de quem está na luta do dia a dia. Então, quando a gente pensa no legado do Bira, é pensar nessa memória que está viva, que atua, nessa ancestralidade que não é só coisa do passado, né? Ela está aqui, agindo agora. E talvez a grande lição seja essa mesmo.
A importância de valorizar, de apoiar quem segura essas tradições, quem faz essa ponte entre o que foi e o que vem por aí. Exato. A partida do Bira, ela joga luz sobre isso, né? Faz a gente perguntar quem são nossos mestres da cultura popular que ainda estão aqui? Como a gente cuida deles? E da memória que eles carregam? O samba, que o Bira ajudou a construir e a defender, não é peça de museu, é um projeto vivo, contínuo. É linguagem de afeto, de comunidade e, sim, de luta. Continua super necessário. Levanta mesmo essa questão importante sobre como a gente valoriza, ou às vezes não valoriza, né, a memória viva das nossas comunidades. É verdade, o Bira presidente não foi embora totalmente. Como diz o artigo, ele virou o fundamento. A batida do pandeiro dele continua ecoando por aí. Ele foi velado lá no Jardim da Saudade, né? Deixou as filhas, Carla e Christian Kelly, os netos Ian e Brian, a bisneta Lua. Uma família que carrega esse legado também. Então fica essa reflexão pra gente, né? Como é que a gente pode, no dia a dia, inspirados por figuras como o Bira, não só admirar de longe, mas participar mais, ajudar a preservar, a renovar essas expressões culturais que formam a gente. Talvez apoiando o espaço cultural do bairro, buscando conhecer mais as nossas raízes, ou simplesmente dando valor para quem faz a cultura acontecer todo dia. Um Viva Bira Presidente! Viva!